Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-Senar. Vamos aos destaques de hoje. Produção de alimentos com economia de água e sustentabilidade. O sistema de irrigação garante mais eficiência no campo. Na Paraíba, a assistência técnica e gerencial do Senar muda a rotina de um produtor de leite com boas práticas agropecuárias e controle de receitas e despesas. Pagamento por serviços ambientais. Você vai saber como esse instrumento contribui no trabalho já realizado pelo produtor na preservação do meio ambiente. Tem ainda o sistema AgriTrace de rastreabilidade vegetal da CNA, uma ferramenta importante para o produtor atender à legislação e para o consumidor conhecer a origem do alimento. Fique conosco. Agroforte Brasil Forte começa agora. Você já deve ter ouvido que a irrigação consome muita água na produção de alimentos. Mas é justamente o contrário. A tecnologia utilizada nas propriedades rurais garante que nada seja desperdiçado. Com esse sistema, a agricultura brasileira consegue produzir com economia de água, levando mais emprego e renda para o campo. As grandes estruturas de irrigação podem ser vistas facilmente nas lavouras. Só é difícil ver um pivô funcionando durante o dia. A irrigação costuma ser feita à noite, porque se economiza água e a conta de energia é mais barata. De noite eu tenho menos vento, não tenho sol para evaporar água, então a gente prioriza a irrigação noturna. Além do desconto na tarifa que a gente tem também, mas o principal motivo é a eficiência da irrigação. A prática da irrigação noturna é comum. Em Cristalina, município com uma das maiores áreas irrigadas do país, o uso consciente da água viabiliza o plantio em mais de 50 mil hectares, de diferentes formas. Outro método sustentável de irrigação são os microaspersores. Aqui, o tubo de descida fica a aproximadamente 60 centímetros do solo, de forma a irrigar apenas as raízes. As folhas não recebem umidade para evitar a contaminação por fungos e doenças durante a luz do dia. Mas a principal vantagem desse sistema é justamente manter todo o solo irrigado de maneira uniforme, já que o raio de irrigação se comunica um com o outro. Essa entrelinha fica toda molhada, atingida pela irrigação, né? Isso permite a gente manter essa cobertura de solo durante o ano inteiro. Essa cobertura morta que a gente está vendo aqui, ela segura mais a água, diminui a evaporação de água do solo. Então eu acabo ganhando um pouco na questão de irrigação. Por mais que a cobertura utilize essa água, esses benefícios, inúmeros benefícios que eu falei, eles são maiores do que a água que a cobertura consome. Então a gente tem um saldo positivo aí no final de todos os benefícios que as raízes contribuem aí para o solo, para a microbiologia do solo, equilibrando melhor e dando uma condição melhor para a cultura comercial se desenvolver mais, né? A irrigação garante o cultivo de alimentos em áreas que antigamente não era possível realizar o plantio, seja por causa do clima ou do solo. Além disso, o sistema mostrou que é possível produzir com sustentabilidade. A propriedade do Leandro é uma propriedade de referência aqui na nossa região, desde a área de manejo de solo, que ele tem uma preocupação muito grande, geração de infiltração de solo para poder ter um armazenamento de água na represa adequado, né? E essa preocupação com a sustentabilidade e a questão da diversificação da produtividade ao longo do ano, que a irrigação promove, né? A gente sabe que aquela fruticultura que a gente viu, esse trigo que a gente está vendo aqui atrás, e só é possível por causa da irrigação. Nesta semana, a Comissão de Irrigação da CNA defendeu que seja revista a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que passou a exigir dos produtores irrigantes o licenciamento ambiental e a outorga para que sejam concedidos os descontos na energia elétrica durante a noite. O problema é que estas licenças e outorgas podem demorar mais de 5 anos para serem emitidas, mesmo no caso de renovação
de sistemas de irrigação já existentes. A Resolução 800 vem sendo discutida há mais de 2 meses, né? Ela primeiro impactou, o primeiro estado a ser notificado foi o estado de Goiás, os outros estados agora foram notificados e a gente precisa de uma resposta, porque os estados têm problemas de morosidade na questão das secretarias de meio ambiente, tem muito produtor que tem questão de renovação, de outorga, de licenciamento que não saiu. E diante dessa resolução vai impactar extremamente no custo de energia para o produtor e inviabilizar várias culturas. A comissão vai realizar audiências públicas para alertar o governo que há risco de inviabilizar produções sustentáveis como a do Leandro, que nós mostramos no início da reportagem. A CNA também trabalha para que a população esteja consciente dos benefícios da irrigação para a segurança alimentar e fortalecimento da economia. E que não existe disputa pela água entre a cidade e o campo. A prioridade é sempre da cidade. O agricultor brasileiro ele consegue colocar comida abundante, barata e de qualidade para uma população e ainda produzir mais para trazer, vamos dizer assim, dinheiro para dentro de casa com as exportações. Então, assim ele deveria ser visto. Melhorar o manejo e a alimentação dos animais. Utilizar tecnologias que facilitem o trabalho no campo. Ficar atento a todas as receitas e despesas da propriedade. São com esses cuidados que os pecuaristas da Paraíba estão conseguindo ampliar a produção de leite e a renda da família. A fazenda Riacho da Onça fica no município de Itaporanga, no Vale do Piancó, a mais de 400 quilômetros da capital João Pessoa. São 31 hectares de boas instalações e abundância de água, graças ao açude que abastece a cidade. A família do Tobias vive aqui há quase 100 anos e começou a trabalhar com a pecuária de leite em 2011. Porém, a produção foi interrompida por causa da seca. Para falar a verdade, era um desastre. Nada dava certo. Tudo só dava errado. Por mais que eu tentasse, nunca tive resultado. Ele recomeçou na atividade quando conheceu a assistência técnica e gerencial do Senar. Só através de um amigo meu, de um compadre meu, vizinho aqui, aí ele falou para mim que estava tendo, o Senar estava aí, estava para prestar assistência aos produtores. E eu fui lá no Senar e procurei, e deixei os contatos lá e depois o Júnior me ligou e já com 30 dias já veio fazer a primeira visita. Eu não tinha assim tanta fé, mas com as orientações dele, ele disse que queria bater uma meta de 100 litros de leite no mês de dezembro e graças a Deus já superei. A início ele, não, igual a outros, ofereceu uma pequena resistência, mas se no cotidiano, a partir de cada visita, a partir de cada anotação, ele foi vendo e acreditando ainda mais no poder da assistência técnica. Hoje em dia, quando você faz algo que não nota, você esquece. E quando se nota, você observa a evolução mensal. Com fartura de água em pleno sertão e com a chegada do técnico de campo do Senar, mais piquetes de irrigação começaram a ser instalados. A meta é chegar a 30, com capins Tanzânia e Mombaça, todos irrigados. Piquete rotativo, que é para isso, que é o único capim aqui que aguenta o pisoteio, que chega no ciclo de 29 dias, 80 centímetros, se você adubar. Orientação técnica, exatamente. Sem ela eu não chegaria onde cheguei. O manejo aqui se torna semi-intensivo. Durante manhã e tarde os animais ficam em piquetes rotacionados e à tarde é oferecido uma pequena quantidade de concentrado para aumentar essa produção de leite. Como em qualquer outra fazenda assistida pela TEG, a orientação sobre a parte administrativa dos recursos é um dos pilares da metodologia do Senar. Aprendi a anotar o que gasta, o que entra, o que sai. Eu aprendi o manejo com os animais, tudo isso através da orientação do Senar. Produzia, gastava, mas não tinha noção do que se eu estava tendo lucro ou prejuízo. E hoje eu já sei o que eu gasto no mês e o que eu tenho de lucro. Com as coisas dando certo, surgem novos planos. Quero mudar a genética das vacas para produzir mais. A tendência é comprar uma ordenha mecânica
para diminuir a mão de obra. Todas essas mudanças fazem parte do trabalho do Senar junto aos produtores, mostrar que é possível melhorar a produção e a renda com medidas simples de manejo e controle dos custos. A TEG ela veio para dar esse refino, veio trabalhar mais o produtor rural, trazendo tecnologia acessível, nada do outro mundo, para que o produtor rural foque na sua produção e trabalhe todas as linhas da produção da sua propriedade. Ou seja, trazendo inovação para o produtor como se fosse uma empresa, essa propriedade dele. E o papel da nossa assistência técnica é bem focado nesse ponto. Quer ingressar no mercado de trabalho do agronegócio? Veja a oportunidade que a Faculdade CNA tem para você. Você sabia que o agronegócio é responsável por 1 em cada 3 empregos no país? E que são muitas as áreas onde você pode atuar? A Faculdade CNA já está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de graduação à distância. 4 cursos para você começar uma carreira no setor que mais cresce e ajuda no desenvolvimento do Brasil. Gestão do agronegócio, processos gerenciais, gestão ambiental e gestão de recursos humanos. Venha conhecer mais sobre a Faculdade CNA e faça já sua inscrição. faculdadecna.com.br. Depois do intervalo, você vai conhecer o programa que recompensa a adoção de práticas de preservação do meio ambiente em propriedades rurais. E o sistema AgriTrace da CNA, que coloca a rastreabilidade vegetal ao alcance de produtores e consumidores. Não saia daí, o Agroforte Brasil Forte volta já. O produtor brasileiro é um dos principais aliados na preservação do meio ambiente. Para você ter uma ideia, 25% da vegetação nativa do país estão dentro das propriedades rurais. E para contribuir com esse trabalho diário do produtor, a CNA defende que esse cuidado com a natureza possa ser recompensado. É o chamado pagamento por serviços ambientais. Promover o desenvolvimento de iniciativas voltadas à conservação ambiental nas propriedades rurais por meio de compensação aos produtores. Com esse objetivo, surgiu o conceito de PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. A prática é adotada em vários países e tem sido tema de debates sobre as melhores formas de aplicação e financiamento. No Brasil, o programa Produtor de Água, da Agência Nacional de Águas, é um exemplo, contribuindo para ampliar o trabalho já realizado por agricultores de todo o país. Ele foi desenvolvido com o objetivo de pagar aos produtores rurais que implementarem nas suas propriedades atividades e ações que levem à melhoria da qualidade e quantidade de água. O pagamento por serviço ambiental é uma tecnologia moderna que restitui ao produtor rural um pouco do que ele deixa de ganhar quando ele abre mão de algumas áreas para preservar o meio ambiente. Hoje o programa já conta com 200 produtores inscritos no Distrito Federal. 160 já recebem o PSA só nesta região do Ribeirão Pipiripau. É o caso do seu Daniel, que foi um dos pioneiros. Há 4 anos, ele é recompensado pelos serviços ambientais que pratica. Por ano, ele recebe cerca de R$ 2.200. A água que abastece a propriedade vem de uma nascente próxima e cai neste reservatório. A bomba capta a água para irrigar toda a plantação por meio do sistema de cotejamento. Até onde se sabe, hoje é o processo mais econômico que se sabe por aí, né? Ele, além de ser econômico, é muito prático, né? Porque ele é distribuído através de uma mangueira que tem um custo bastante baixo, né? E ela é dosada, né? Na medida certa para que a planta está necessitando. A água é usada para servir também os animais, né? Nós criamos um pouco de gado, um pouco de porco, né? De galinhas, e esses animais são tratados com água
também pura, né? É uma água que tem qualidade. O Pipiripau é uma área de conflito de uso de águas, porque aqui existe muita água para irrigação e existe também a água para abastecer cidades. Então, fica uma disputa pelo uso da água. Então, a gente precisa de aumentar a infiltração de água aqui para ter água suficiente, tanto para os agricultores quanto para a população utilizar nas suas casas. Seu Daniel também separou uma área nobre da propriedade, quase 10 hectares, destinados à preservação da vegetação nativa. Antes, o espaço era usado para a pastagem do gado. 9.000 mudas já foram plantadas nesta área. São 80 espécies nativas do Cerrado. Entre elas está o pau d'arco, de apenas 3 anos, mas com raízes já bem fixadas. Esta árvore levará mais 10 anos para se tornar adulta. Nós que abraçamos essa causa, não estamos pensando em ganhar dinheiro, porque a taxa que nós recebemos é muito baixa, mas o que nós olhamos é o cunho social, o que isso vai produzir para uma nova geração, para um futuro muito próximo, né? Porque as nossas florestas foram assim, muito degradadas, foram muito prejudicadas, né, ao longo dos anos passados, né? Então agora é a hora de se recuperar isso, né? Nós estamos fazendo tudo para que haja uma recuperação dessas áreas de florestas para a conservação da água, mas também conservação da natureza, né? Que vai servir a essa nova geração que vem por aí. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural têm contribuído na capacitação desses produtores para a implementação de ações sustentáveis dentro das propriedades rurais. Uma integração geral de todos os atores dessa cadeia. Então, todos esses atores, eles trabalham em prol dessa melhor aplicação, porque a gente tem que dar alternativa ao produtor rural para trabalhar. Então, o serviço ambiental, ela é uma ação que são de todos esses atores, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Organização das Nações Unidas, CNA, que trabalha, né, desde a defesa do produtor rural diretamente no Legislativo, Executivo e Judiciário, mas também ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que ensina como fazer isso, como tratar isso. Então, é uma atividade, é uma ação que é conjunta e que o benefício é de todos, para todos, e que precisa ser mostrado pelo produtor rural. Além de estimular práticas sustentáveis e melhorar a renda dos produtores rurais, o PSA também contribui para mostrar a imagem da nossa agropecuária em todo o mundo. O serviço ambiental, ele não precisa ser apenas remunerado. A gente não quer só recursos financeiros por prestar esse serviço. O reconhecimento de ser uma agricultura sustentável já é um reconhecimento, já é um serviço ambiental prestado. A conquista de novos mercados por ter essa componente sustentável também é um serviço ambiental prestado. Tudo isso a gente tem para oferecer não só para a nossa sociedade, mas para o mundo todo, além de garantir a segurança alimentar que é inerente à atividade agropecuária brasileira. Os consumidores estão cada vez mais exigentes. Além da qualidade dos alimentos, eles querem saber a origem do produto e qual foi o caminho percorrido até o supermercado. Esse processo é chamado de rastreabilidade, que a partir de 2020 vai ser obrigatório para todos os vegetais frescos. E a CNA já desenvolveu um sistema para ajudar os produtores. O AgriTrace Rastreabilidade Vegetal está disponível no site da Confederação. O sistema foi criado por técnicos do Instituto CNA para que os produtores possam atender às regras de uma instrução normativa conjunta da Anvisa e do Ministério da Agricultura de 2018, que determina que todo produto vegetal in natura tenha identificação e que seja rastreado. O prazo para a implementação da rastreabilidade é gradual até 2020. Ele vai ter um produto com a identificação, com código, um QR Code, que com isso ele pode agregar esse valor ao mercado. Porque o consumidor final vai saber quem foi que produziu e como ele produziu esse produto. A tecnologia permite rastrear o caminho percorrido pelo alimento, da produção aos pontos de venda. O sistema da CNA tem baixo custo. São R$ 20 por mês ou R$ 192 no plano anual.
A nossa intenção é essa, fazer um produto simples, que o produtor senta na frente do computador, consegue registrar todos os seus lotes consolidados, todos os produtos que foi registrado e principalmente de baixo custo. Para divulgar o sistema de rastreabilidade e orientar o produtor sobre a legislação, desde o ano passado a CNA tem visitado sindicatos rurais, associações de produtores e grandes eventos do agronegócio, como esta feira no interior de São Paulo. A Hortitec é uma feira de horticultura, cultivo protegido e culturas intensivas, realizada em Olambra. Produtores de tomate lotaram o auditório para conhecer o sistema AgriTrace da CNA. O tomate faz parte do primeiro grupo que deve implementar a rastreabilidade a partir do dia 8 de agosto. O sistema muito completo, foi muito bem estudado, muito bem estruturado e uma ferramenta ao mesmo tempo tão completa, mas ao mesmo tempo com muito prática, né? Com muita praticidade, com muita objetividade e facilidade para ser implantado. Nelson acredita que o baixo custo vai permitir a adesão de todos os produtores. A figura do produtor, eu acho que é muito difícil. Hoje você tem que lutar contra clima, lutar contra preço, lutar contra a praga, lutar contra doença e muitas vezes você tem até uma produtividade boa, mas você não tem preço, então o resultado final é muito difícil. E arcar com custos altos ainda, eu acho que é muito difícil. Eu acho que tem que ter realmente processos de rastreabilidade que cabem dentro do bolso do consumidor, do produtor. Se a legislação, a instrução normativa do Ministério da Agricultura faz com que venha a ser realmente obrigatório a existência da rastreabilidade, ele tem que ser baixo custo. E para que não sinta no bolso nem do produtor nem do consumidor. O trabalho da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para você, produtor, não para. Saiba mais um pouco sobre a atuação da CNA no nosso resumo da semana. Comércio internacional. Depois de 20 anos de negociação, o Mercosul e a União Europeia anunciaram um acordo que vai ampliar as exportações entre os dois blocos. E a CNA está analisando os números relacionados ao setor agropecuário. Mercosul e União Europeia concluíram essa semana uma negociação histórica. O acordo comercial vinha sendo negociado há mais de 20 anos e o setor agropecuário, claro, está acompanhando tudo isso. Nas próximas semanas, nós teremos mais informações sobre os benefícios desse acordo para você, produtor rural. Unir forças e construir uma proposta para desenvolver o semiárido brasileiro. Com esse objetivo, o sistema CNA-Senar e a Casa Civil da Presidência da República discutiram as estratégias para que os pequenos e médios produtores do Nordeste produzam mais e melhor. A CNA tem um projeto muito interessante que abrange fundamentalmente o semiárido brasileiro, que muitas vezes é visto como um problema, mas que se nós tivermos um tratamento adequado, e essa é a proposta da CNA e do Senar, e o governo se interessou muito pelo projeto, nós podemos fazer com que o que hoje é visto como problema seja visto como solução. Estimular a navegação entre os portos brasileiros e a integração dos modais de transporte para facilitar o escoamento da safra. Para debater essas e outras questões que são fundamentais para os produtores, a CNA sediou a reunião da Câmara Temática do Ministério da Agricultura. Mas não foi só isso. A CNA fez muito mais para você, produtor. O presidente da CNA, João Martins, entregou ao senador Antônio Anastasia um estudo que mostra os impactos negativos para o agro sem a Lei Candir. E mais uma vez, o projeto Campo Futuro da CNA percorreu o país para levantar os custos de produção e esteve no Pará, Rio, Minas, Rondônia, Tocantins e São Paulo. A CNA esteve presente no evento que discutiu o reconhecimento de indicações geográficas brasileiras na União Europeia. O Senar e a CGU disponibilizaram nas redes o conteúdo digital do programa Um por Todos e Todos por Um, pela Ética e Cidadania, com a Turma da Mônica. E a Confederação participou da reunião da Câmara Setorial do Mel, no Ministério da Agricultura. E o MAPA reuniu produtores, entidades e a CNA para debater a regulamentação do uso de sementes e mudas. O Núcleo Econômico da CNA divulgou uma série de análises que são fundamentais para o setor, como o Valor Bruto de Produção, o PIB e o CAGED. Na Câmara dos Deputados, a CNA participou de uma audiência pública sobre a situação dos armazéns da Conab. E para avaliar o comércio do pescado nacional, a Confederação participou de um evento que também reuniu representantes do governo, da indústria, do varejo e produtores. O
presidente João Martins participou aqui na sede do Sistema CNA-Senar do encerramento da Academia de Lideranças promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. O Agroforte Brasil Forte fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!